Olá, queridos arretados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado, seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso, E eu, Andréa Simone. e hoje a gente vai falar de um tema que faz a pressão dos médicos caírem no plantão. Fica chocado. Ficar chocado. Chocado. Vamos falar sobre choque hoje. Beleza. Bom, como vocês já estão acostumados, a gente sempre começa com um caso clínico. Bora lá? Bora lá. Então, nós temos um paciente do sexo masculino de 65 anos que se apresenta na emergência com um episódio de febre, dor torácica de início a 48 horas. De exame físico, ele apresenta-se sonolento, febril, taquipneico e taquicárdico, com a temperatura axilar de 39, uma frequência cardíaca de 120, pressão de 90/60 e um tempo de enchimento capilar de 3 segundos. Antes de a gente discutir o caso clínico, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia, porque assim, vocês vão perceber que faz muita diferença na hora de entender como lidar, como manejar com o choque. Como a gente falou, né, em medicina, saber semiologia e fisiopatologia vai ajudar muito a gente não decorar, a gente entender o processo realmente e pensar ali, quando o paciente chega pra gente, entender por que aquilo está acontecendo. Isso. Então, vamos começar com a definição do que é choque, né? O que é um choque hemodinâmico? É quando você tem um desequilíbrio entre a demanda e o aporte de oxigênio. Então, você tem uma hipoperfusão tecidual. O que é que vai causar isso? Bom, a gente tem várias causas, mas basicamente é isso. Você vai ter hipóxia, por quê? Né? O tecido, as células vão estar precisando de mais oxigênio do que o corpo está sendo capaz Não de consegue prover. entregar. E veja aqui que a gente não falou, né, na definição de pressão, Isso. né? A gente vai conversar um pouquinho mais na frente, vai ver que na maioria das vezes a gente vai ter hipotensão no choque, mas ele não faz parte necessariamente da definição, Isso. né? E aí, assim, por que é importante a gente falar de choque? Choque é impossível você não pegar um paciente chocado num plantão que você dá. Isso. Seja por qualquer etiologia que seja, seja. né? A gente vai ver que existem várias etiologias, mas você vai lidar e você vai ter que saber manejar. E são pacientes graves. Isso. Os últimos dados, Marcelo, mostram que são de 2017, dizem que foram 50 milhões de internamentos por choques, né, de qualquer tipo. E você tem uma mortalidade alta, dependendo da literatura, pode chegar a 70% É muito de grande. mortalidade. É muito Então, grande. assim, pelo menos para mim, né, tirando parada cardiorrespiratória, não tem outra situação mais grave do que um paciente chocado. E o choque anda muito junto também de outra situação que tem uma alta mortalidade, que é a sepse, né? Então, a gente vai falar em algum momento do choque séptico, que é uma das etiologias do choque. Assim como IAM, né? Que a Só gente coisa falou na boa. semana passada também. Só doença tranquila que dá choque. Exatamente. Então, é imprescindível que qualquer médico saiba manejar o choque. Ah, mas eu não vou dar plantão em UTI. Ah, eu não vou dar plantão na sala vermelha. Mas o paciente pode chegar para você na sala verde, na amarela, mal triado, com sinais já ali iniciais de choque que você vai precisar identificar para impedir que esse choque progrida e que essa mortalidade fique realmente tão alta. E aí, assim, você falou de fisiopatologia, e aí vamos introduzir alguns conceitos que a gente vai precisar para a gente entender um pouquinho das classificações e definições de choque, né, de acordo com a etiologia. E são dois. Choque, ele vai revolver ao redor do coração, né? Então, quem é o órgão que vai entregar oxigênio? A grande estrela, né, do sistema coração. circulatório é o coração. Então, a gente sempre vai pensar no choque no coração e nos compartimentos anteriores ao coração, que a gente vai chamar de pré-carga, e depois do coração, que é a pós-carga. E aí eu vou trazer um primeiro conceito, que é o conceito de débito cardíaco. Bem, quando a gente está pensando em termos da função de bomba do coração, ele vai ter que entregar uma quantidade de litros de sangue por minuto para que haja uma perfusão, né, que vai ser feita lá pelas hemácias. Sem isso, eu não consigo ter. Se eu não tenho coração, eu não tenho circulação e eu não tenho perfusão, né? E aí, o débito cardíaco, como a gente sabe, ele vai depender de duas coisas, basicamente. Da pressão e da frequência cardíaca. Ou, se a gente rearrumar as fórmulas, aí ele vai depender de quanto sangue está chegando dentro do ventrículo e vai depender também da resistência vascular periférica, que vai estar relacionada à pressão. E aí, a gente entendendo esses conceitos, a gente entende como cada tipo de choque
vai acontecer? A gente começa a puxar para a classificação, mas se a gente não entende isso que Marcelo falou, a gente vai decorar classificação e aí não vai dar certo. Se a gente entende esse conceito da necessidade do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, aí a gente vai ver que as coisas vão se encaixando e a gente vai conseguir identificar como agir em cada tipo de choque. E aí entra um segundo ator importante, que é a resistência vascular periférica, que nada mais é do que a pressão que vai ocorrer ali nas artérias, que são realizadas através do sistema nervoso simpático. Então, todo mundo está bem perfundido, porque a gente vai ter um tônus simpático ali que vai manter minha artéria contraída, dilatada ou contraída de acordo com as necessidades. A gente vai ver que em algumas situações a gente vai ter um aumento dessa pressão, em algumas dessa resistência, na verdade, e em outros momentos a gente vai ter uma diminuição dessa resistência. E isso vai ser, assim, o ponto-chave para a gente definir dois tipos principais de choque que a gente vai pegar na prática. Isso. Então vamos passar para a classificação. Vamos começar a falar um pouquinho sobre esses tipos de choque. Os tipos de choque, eles podem ser divididos principalmente pelo perfil hemodinâmico. A gente vai ter 4 categorias para classificar. E aí, se a gente pensar nessa analogia do coração como uma bomba, a gente vai pensar primeiro no choque hipovolêmico, que é o mais comum no trauma, né? O que é o choque hipovolêmico? A bomba está batendo seca, né? Eu não tenho sangue, eu não tenho volume. É o primeiro tipo. Choque cardiogênico, que o problema está na bomba, ela não vai conseguir circular porque a bomba não está funcionando, não consegue efetivamente levar esse sangue. A gente tem o choque distributivo, que a gente vai subdividir ele em alguns outros tipos um pouquinho mais na frente. Mas o que é que acontece nesse caso? Eu não consigo levar sangue para a periferia porque eu estou muito vasodilatado. E, por fim, o choque obstrutivo, em que existe alguma coisa na caixa torácica que aumenta a pressão e impede que o coração exerça a pressão contrária para poder circular o sangue. Isso. E aí a gente vai dar exemplos de cada um desses, né? E a gente vai falando um pouquinho mais sobre cada um deles. Por exemplo, aí eu vou pegar do último, vou pegar do obstrutivo. Né? O coração tá bem, o miocárdio tá normal, mas existe uma obstrução, ou de grandes vasos, ou do próprio coração, e aí O sangue isso, não o sangue consegue não passar, circula, né? né? Exemplos disso, um pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, TEP maciço, né? São exemplos de choque obstrutivo. Então, Exatamente. assim, não são situações de extrema urgência, porque se você não resolver, O paciente entra em parada cardíaca. isso, né? O coração tá lá tentando, mas não consegue fazer o sangue circular. E é exatamente por isso que a resistência vascular periférica ela vai estar aumentada nesse caso. Isso. Porque é que o meu corpo vai tentar fazer? Vai tentar liberar um monte de adrenalina, de catecolamina, que vão aumentar a pressão, né, nesses Isso. vasos Vai para tentar fazer essa circulação, Isso. encher o coração. O organismo vai identificar, não tá chegando, tá hipoperfundido. Vamos vasoconstringir, né? Vamos vasoconstringir para melhorar Tentar fazer isso. o coração encher. Isso, Só que o exatamente. corpo não sabe que, na verdade, eu tenho Isso. alguma coisa obstruindo essa chegada de sangue. Exatamente. Então, é característico do choque obstrutivo que a gente tem um débito cardíaco baixo, porque o coração não consegue bater, e a gente tem uma alta resistência vascular periférica. Isso. Aí vamos falar agora do hipovolêmico, que é assim, aquele clássico, né? Choque hipovolêmico é isso, você não tem volume circulante. Aí a gente vai pensar em hemorragia digestiva, gravidez ectópica rota, é uma Isso. causa comum, Causas traumas. de trauma. Isso, né? Então, geralmente existe uma causa no choque hipovolêmico assim mais clara. E aí, o que é que vai acontecer? Como o Marcelo falou, coração, de novo, o músculo está normal, mas você não tem sangue circulando, né? E aí, como é que vai estar a resistência vascular periférica? Vamos pensar, né? Se não tem sangue chegando, como é que vai estar? Vou liberar catecolamina, vasoconstricção, então ela vai estar elevada. E o débito cardíaco vai estar baixo. Ah, Marcelo, Andréia, como é que eu vou fazer para diferenciar, então, se o choque ele é hipovolêmico ou se ele é um choque obstrutivo? Duas coisas, né? O mecanismo, né? O paciente chegou lá vomitando sangue, o paciente chegou com amputação traumática e está perdendo sangue, é mais provável que seja hipovolêmico, mas o trauma ele também pode causar um choque obstrutivo, né? Então o paciente fez um trauma torácico, ele pode fazer um tamponamento, ele fez um pneumotórax hipertensivo ali por uma contusão. Uma das coisas que pode ajudar nessa situação é a pressão venosa central. Eu passo lá um catéter central, né, deixo ele lá dentro do meu átrio e eu coloco um sensor de pressão para ver quanto é que está a pressão dentro do meu átrio.
Ora, se está chegando sangue no meu átrio, né? Meu átrio está normal, eu só não consigo Isso. colocar para frente, a pressão venosa central ela vai estar normal no choque obstrutivo. Inclusive, ela pode estar aumentada por Isso, conta porque dessa não pressão está conseguindo retrógrada. sair, né? Exatamente. A via de saída está obstruída, então eu tenho um aumento retrógrado de pressão. Então a pressão venosa central ela pode estar normal ou alta. Já no choque hipovolêmico, se Vai eu não estar tenho baixa. volume, a pressão venosa central vai estar baixa. É Isso. isso que vai ajudar a diferenciar esses dois tipos. Isso, e muitas vezes a gente vai precisar dessa monitorização invasiva, né? Quando a causa não está ali na nossa frente, a gente vai precisar dessa monitorização invasiva. Exato. Choque é igual indicação de UTI. E aí Isso, a gente vai conversar um pouquinho na monitorização, o que é obrigatório que a gente faça nesses pacientes. isso. Swangans ou não swangans, né? A gente vai chegar lá. Isso. Então, a gente já falou do obstrutivo, falou agora Do do hipovolêmico. hipovolêmico. Vamos falar do cardiogênico? Vamos falar do cardiogênico, né? Aí sim, o que que acontece no cardiogênico? Aí o problema tá na bomba, né? Tanto que 80% das vezes a causa vai ser infarto agudo do Isso. miocárdio, né? Então aí é realmente a bomba que não consegue jogar sangue, né, para a periferia. Porque os miócitos vão estar lesionados ali e eles não conseguem exercer a função contrátil. Isso. Outra situação bem comum é IC aguda, que também foi tema desse podcast lá na temporada passada. É um paciente que cronicamente já tem um coração com a fração de ejeção de 20%, 30%, e quando ele precisa pegar no tranco, ele não consegue dar conta. Isso, exato. E aí, igualmente, assim, parecido com os outros, a gente vai ter um débito cardíaco baixo, a pressão venosa, a resistência vascular periférica também vai estar elevada. Mesmo processo. E a pressão né? venosa central vai estar elevada porque o coração não consegue colocar para fora. O coração vai estar cheio, né? E aí, como é que a gente diferencia o cardiogênico do distributivo, do obstrutivo, no caso? Aí a gente vai para a frequência cardíaca. No caso do paciente com choque obstrutivo, ele vai fazer vasoconstrição e ele vai aumentar a frequência cardíaca. Isso. Já no paciente com choque cardiogênico, ele não consegue aumentar a frequência cardíaca porque ele não tem célula contrátil. Se a gente vê, né, o ecocardiograma de um coração Fica infartado... batendo super devagar. né? Nem parece, né? Então, é por aí que a gente consegue distinguir. Então, a frequência cardíaca vai estar elevada no choque obstrutivo, enquanto vai estar normal ou baixo no choque cardiogênico. E aí tem outra coisa também, né? Que o obstrutivo, ele geralmente é um choque mais para quente, enquanto que a gente vai no choque cardiogênico, aquele paciente que está gelado, Isso, geralmente também vai estar cheio de volume. Muitas vezes congesto e mal perfundido. Né? E aí o tratamento é completamente diferente. Isso. Uhum. E sobrou o distributivo. o distributivo. Né? O distributivo, ele se subdivide, né? Porque assim, até a gente falou, obstrutivo, hipovolêmico, distributivo, cardiogênico. Cadê o famoso choque séptico? Isso. Né? Cadê o choque neurogênico? Isso. Tá aqui, né? O que é que diferencia o choque distributivo dos outros tipos de choque? É que vai ser o único tipo em que a resistência vascular ela vai estar diminuída. Exatamente. Então, você vai ter uma vasodilatação por motivos diferentes, né? No choque neurogênico, por perda mesmo. Você tem um trauma raquimedular, você... Cortou o cabo, né? Isso, então, né? vai ter uma Perdeu. vasodilatação, porque se não tem estímulo ali do simpático. Então, o parasimpático é que toma conta e ele vai vasodilatar tudo. Isso, né? No choque séptico, o que acontece? Aí você libera um monte de citocinas inflamatórias e aí vasodilata, Vasodilatação né? completa. Isso. Além disso, você tem o choque anafilático, que também é um tipo de choque distributivo. Pela liberação de histamina, né? Vai ter Isso, vasodilatação periférica. exatamente. Né? E o choque adrenal, que é mais raro, mas que pode acontecer também. Isso. Se Aí você lembrar tem... sempre dos pacientes que fazem uso de corticoide de forma crônica e Isso, suspendem. Isso. Né? Porque nesse né? caso você não vai ter o cortisol para poder fazer a liberação de catecolaminas e aí o paciente choca também pelo mesmo motivo. Isso. E aí, assim, interessantemente, a resistência vascular periférica ela tá baixa e compensatoriamente o débito cardíaco ele aumenta. Isso. Então, nesse caso, é o único tipo de choque que eu vou ter uma diminuição da resistência vascular periférica e compensatoriamente eu tenho um aumento do débito cardíaco. Perfeito. E né? o choque misto, Andréa? Então, você pode ter mais de um fator contribuindo para o choque. E aí, o que é que você faz, né? Aí, pronto. Chora, né? Os intensivistas não gostam muito dessa denominação, Isso. porque assim, quando você fala que é misto, você não consegue identificar exatamente o quê. Isso. Então, o ideal é que a gente tente encaixar o paciente a partir da história, a partir do exame físico e principalmente dos parâmetros hemodinâmicos. Isso. Mas, às vezes, na emergência, a gente não consegue fazer essa diferenciação. É bem difícil. Isso. Quando você está na UTI, quando você consegue a monitorização invasiva, aí
vou dizer que fica mais fácil, mas você fica com mais Você fica com o elementos na paciente mão. mais na mão ali, né? Isso, né? Na emergência, às vezes, a gente realmente não consegue. E aí termina um paciente com IC que fez um HDA, né? Qual é o problema? É hipovolêmico? Ou outra coisa que acontece muito, o paciente com IC séptico. O choque é cardiogênico, prioritariamente cardiogênico, o choque é majoritariamente séptico. Pois é, e aí, assim, as condutas vão para lados diferentes e a gente tem que E ir aí, manejando. a gente vai justamente para o que vai trazer elementos que vão ajudar a gente nessa diferenciação, que são a história clínica e o exame físico. Isso, Às vezes a gente tá achando que é uma coisa e o exame físico ele muda, a história, o exame físico ele muda completamente. isso. Eu já tive paciente que tava lá, choque séptico, fazendo altas doses de noradrenalina, a gente não tinha história do paciente, era um paciente idoso que chegou desacordado na emergência, e aí quando a família chegou, ele falou, não, ele tem insuficiência cardíaca, eu trouxe um eco que mostrava que o cara tinha 30% de fração de ejeção. Então ele tava séptico, mas ele tinha um componente cardiogênico, a gente começou a dar buta, o E paciente ele decola. melhorou. Isso. Né? Óbvio, a gente tem como descobrir isso a partir da monitorização hemodinâmica? Sim, mas se a gente já tem essas informações prévias, isso vai Claro. facilitar a nossa vida. Claro. Agora, lembrando, né? A gente sempre faz essa distinção aqui, né? Nosso episódio anterior, que foi sobre a CIT, a gente falou, esse paciente dá para você conversar um pouquinho mais? Esse aqui não, Não. né? Tem que ser Não dá. tudo muito rápido, pegar... fumava quantos maços anos? Não, é etilista, tem hipertenso, o que é que tem de comorbidades? Ali, bem específico. Lógico, se tem uma história de trauma, como a gente falou, ok, Você tem que saber o que perguntar. Isso, exatamente. E aí, sabendo essa grande classificação, esses 4 tipos de choque, você vai saber o que perguntar melhor, né? Por exemplo, tem IC, tem história prévia de cardiopatia, teve febre, tem algum sinal de infecção, isso, né? É mulher, tá gestante, estava gestante, tá com dor abdominal. Ou é um paciente com doença hepática crônica com história de varizes de esôfago. Isso, né? né? É um paciente que tem história de alergia, isso é importante, né? A gente tá dizendo aqui que a história precisa ser rápida, mas essa tem que não ser pode objetiva. faltar, né? Tem história de alguma alergia, começou alguma medicação nova que possa ter dado essa Fez reação. uso de droga, né? Lembrar que a cocaína ela pode fazer um infarto agudo do miocárdio, checa lá o episódio anterior, que pode evoluir com choque cardiogênico. Então é Isso. importante a gente perguntar. Isso, né? Então, é isso, assim, a gente não vai ter aquela longa conversa, mas tem coisas que vão ajudar. Da mesma forma, o exame físico, ele precisa ser bem direcionado. Até porque, Marcelo até falou e a gente vai retomar, né? Todo paciente chocado vai estar hipotenso? Não vai. Não necessariamente. Não vai. E aí a gente entra numa coisa que é super importante e que mostra a necessidade da gente fazer essa avaliação rápida. A partir do momento que o choque ele começa a se instalar, a gente vai entrando numa cadeia que vai se retroalimentando, um feedback positivo, e cada vez o paciente vai ficando mais vasodilatado, aquele coração, mesmo que bom, ele vai começar a fadigar, né? necessitar fazer mais trabalho, ele vai começar a fadigar, e esse paciente ele entra no que eles colocam, né, na literatura como espiral da morte. Né? Você vai tendo uma retroalimentação desses fatores e o paciente acaba piorando. Então, tempo, minutos, podem fazer a diferença no paciente com choque. Isso. E tem sinais simples de ver no exame físico, né? Por exemplo, na primeira fase, por assim dizer, né? Aí a gente volta lá, como é que vai estar o débito cardíaco? Aumentado. Então, para aumentar o débito, vai ter que aumentar a frequência. Isso. O paciente vai estar taquicárdico. Junto com a taquicardia, muitas vezes vem taquipneia. Num segundo momento, né, já nesse espiral, você já começa a ter um tempo de enchimento capilar alargado, que é algo que, assim, é super simples de ver. Facinho, né? rápido Isso. e tem uma acurácia bem significativa. Exatamente, né? Você pode ter extremidades frias, e aí você começa a perceber isso também. No final é que você vai chegar na hipotensão. E aumento de lactato, que a gente se apega muito no lactato, mas lactato normal não afasta choque. Isso. Não afasta. Óbvio, se o lactato está aumentado, o que é que o lactato diz pra gente? Que está tendo respiração anaeróbia, logo está tendo hipoperfusão. Mas ele demora um tempo, já precisa ter um choque mais avançado. O tempo estimado é de 6 a 12 horas para que o lactato comece a aumentar. Enquanto a taquicardia, você vai ter ali já no iniciozinho. E o tempo de enchimento capilar. E o tempo de enchimento capilar vai estar ali bem no início. Tem uma outra ferramenta que a gente pode usar, que é o choque index.
eu vou dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. E ele vai ver exatamente se a taquicardia ela é proporcional ou não ao nível de pressão que aquele paciente tem. Agora, tem alguns problemas. Geralmente, ele vai estar mais para o paciente que tem um trauma, que tem um choque hipovolêmico, Isso. mas a gente pode usar ele de forma para generalizar em Uhum. outras situações. Cuidado só com o paciente que faz uso de medicações que são taquicardizantes, como hidralazina, nitrato, ou bradicardizantes, como Com beta-bloqueador. beta-bloqueador. E isso é muito importante também para a gente pensar nos pacientes. Ah, esse paciente não está taquicárdico, então ele não está chocado. Veja se o paciente está usando beta-bloqueador, porque é muito Isso. comum. Às vezes ele é Isso, hipertenso e está exato. beta-bloqueado. Não, o coração não vai conseguir fazer essa taquicardia. Outra ferramenta que, assim, que é muito útil e que tem inclusive uma relação muito boa com o lactato é o Motley Score. Fala um pouquinho, Marcelo, sobre o Motley. Motley Score, na verdade, o Motley ele vem de mosqueamento do inglês, né? O que é mosqueamento? É aquele livedo reticular. Então, é a mesma coisa, mosqueamento, livedo reticular. O Motley Score ele foi uma ferramenta desenvolvida e validada que ele vai avaliar no membro inferior do paciente o quão essa área de livedo reticular ela tá, assim, quão grande ela é. Isso. Então, ele vai pegar ali do joelho do paciente e vai delimitando regiões até mais ou menos a raiz da coxa. Quanto mais Maior extenso a partir do joelho, maior esse Motley Score, que geralmente vai de 0 a a 4. 4. Sendo que um Motley Score de 0 está correlacionado com lactato baixo e um Motley Score de 4 está relacionado a um lactato muito alto. Então, eu estou na UPA, eu não tenho como coletar uma gasometria arterial. O Motley Score ele se correlaciona muito bem, Isso. tanto com o nível de lactato Uhum. sérico quanto a mortalidade. Se Sim, você tem um paciente com Motley de 3, a mortalidade dele é muito alta, chega sim. perto de 40%. Isso. E aí, veja, né, a gente tá lá com o paciente, às vezes já tá taquicárdico, taquipneico, e a gente vai estar focando em coração, pulmão e tal, vai esquecer de examinar extremidades inferiores. Tem que examinar, tanto para ver o tempo de enchimento capilar, quanto para ver o Motley Score. E vai ajudar também na etiologia. Às vezes você vê ali o cara tem uma variz de membro inferior que tá rota e tá sangrando e o cara tá perdendo muito sangue. Olha aí Isso. sua etiologia do choque. Isso. Agora veja só, vejam tudo que a gente conversou aqui, e aí a gente percebe que o diagnóstico do choque, primariamente, ele é clínico. A gente não falou de nada de exame aqui, a gente falou de scores que fazem parte Exatamente. do exame físico, mas não de exames complementares. A gente vai falar sobre eles são importantes, mas é isso que a gente sempre diz. Na maioria das O vezes, exame é complementar. o exame é São complementar. poucas coisas em medicina que o exame ele vai Isso. realmente ser o divisor de Isso, água. exato. Você não precisa, por exemplo, esperar uma PCR aumentada, uma procalcitonina elevada, para achar que o paciente está com choque séptico, se ele tem uma história compatível. E tem a outra coisa, né? O exame ele erra. O exame tem um tempo para se alterar. Então, se a gente tem uma alta probabilidade clínica de que aquele exame esteja errado e ele vem, eu tenho muita certeza que esse meu paciente está séptico, meu filho clínico é de que ele está séptico, e vem com leuco normal, um PCR baixo, não quer dizer que ele não está. Isso, Pode ser só que ele esteja na fase inicial e ele só não se isso, manifestou ainda. exatamente. Mas o que é que a gente precisa pedir, né? Ainda assim, tem alguns exames que são básicos. Se a gente tiver disponível, um gaso, certo? Mas vamos falar dos mais básicos. Hemograma sempre, né? Vocês sabem o nosso mote. Hemograma não se nega a Não ninguém, se nega a ninguém. né? O hemograma ele vai ver se o paciente tem uma anemia, por exemplo, que possa justificar o choque hipovolêmico, ou pode, por exemplo, mostrar que ele tem uma leucocitose que fala a favor de um choque séptico, por exemplo. Isso, exato. Aí, além disso, eletrólitos, função renal, transaminases, amilase e lipase. Por quê? Aí é muito fácil da gente Isso, pensar. A gente vai ter hipoperfusão de todos os órgãos. Então, esses exames vão ajudar a gente a definir se o paciente está chocado ou não? Não. Mas vão ajudar a gente a definir o prognóstico, principalmente no choque séptico. isso. É, enzimas cardíacas, a gente precisa pedir? Esse daqui é um pouquinho mais controverso. A gente deve pedir enzimas cardíacas quando a gente tiver alta suspeição de que a gente tem uma origem nova para que esse choque cardiogênico, esse choque de origem cardiogênico, geralmente, né? Uhum. Eu tô achando que meu paciente está fazendo um TEP. Eu posso pedir lá, dedímero, enzimas cardíacas para, provavelmente esse choque é cardiogênico. Um paciente que está infartado e eu acho que a etiologia do meu choque é um choque de VD, por exemplo, Um cardiogênico de infarto de VD, VD. infarto de Uhum. VD. Eu vou pedir, e aí entra também o eletro. É um IC descompensada por um ataque à arritmia, né? Eu posso pedir para ajudar a prognosticar, mas não faz sentido eu pedir
troponina para todo mundo. Por quê? Como a gente vai ter disfunção, a gente vai ter hipoperfusão e morte celular, a gente tem troponina em todo canto. Isso. Troponina vai aumentar no choque, Isso, independentemente da isso. etiologia. Inclusive, sim, você vai ter diminuição do débito urinário, enfim, aí vai aumentar também. Ela vai ficar mais tempo isso, recirculando. né? Então, cuidado ao pedir enzima cardíaca Isso, nessa exato. situação. Peça Mas se o paciente tiver isso, fator de cuidado risco. também com a interpretação que você, né? Exatamente. A gente sempre fala mal do tudograma. Né? Não tem que ter assim um checklist. Ok, alguns exames vão estar ali no checklist, né? Mas não existe aquele tudograma. A gente tem que individualizar, porque senão, assim, Isso. medicina não é receita de bolo. Isso. Senão a inteligência artificial, como o pessoal adora falar aí, já teria tomado conta da gente, né? Exatamente, né? De exames de imagens, um eletro vai sempre bem. Né? Eletro não é bem de imagem, né? É verdade. Mas o eletro tá Isso. super bem indicado. É. Agora, a gente pode fazer o POCUS, a gente pode fazer o eco à beira-leito, que tá se tornando cada vez mais disponível, né? Exatamente. Vai ajudar principalmente a diferenciar se o choque é cardiogênico ou não. Isso. Aquilo que você falou, o ventrículo tá batendo forte ou tá batendo mais devagarinho, isso vai ajudar a definir. Hoje em dia, assim, lógico que a gente tem muito lugar que ainda não tem disponível, mas a ultrassom à beira-leito vem se tornando uma ferramenta super útil. Aqui, eu acho que choque é uma das situações que ela é mais útil, porque a gente vai poder ver a cava para ver se esse paciente está congesto ou não, ou seja, se ele pode ter um choque hipovolêmico ou não. Eu posso ver o coração para ver se pode ser cardiogênico ou não. Eu posso ver se ele tem um tamponamento cardíaco. Eu posso ver se ele tem um pneumotórax hipertensivo. Então, assim, só vantagens. Se você não tiver o POCUS, faz um raio-x, né? Mas vai lhe ajudar bem menos. Ajuda bem menos, né? Pode ver ali se tem um derrame pericárdico, um pneumotórax hipertensivo. Agora sim, eu vou até falar uma coisa que minha professora de radiologia sempre falava. Veja, o que é que tá errado? Tem uma imagem lá com pneumotórax hipertensivo. Aí ela pergunta, o que é que tá errado nessa imagem? Você ter pedido. Porque o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, ele não precisa de imagem. Eu vou ver ali a redução do murmúrio, vou ver um aumento na percussão e, obviamente, só com isso eu já consigo dar o diagnóstico. Agora, para o restante, né, ver se tem um hemotórax, ver se eu tenho um desvio de estruturas, por qualquer motivo que seja. Um trauma. E aí sim, o raio-x ele pode ajudar bastante. Isso. Bom, agora vamos aprender a manejar, né, esse paciente. Acho que já deu para entender bem direitinho como funciona a fisiopatologia da coisa, e aí a gente consegue manejar mais fácil. Chegou esse paciente da gente, vamos usar ele como um guia. Vamos né? lá. Então, só retomando aqui. É um paciente que chegou, ele estava com 90/60 de pressão e um tempo de enchimento capilar de 3, sonolento. Esse paciente está chocado ou não está chocado? Com essa pressão? Pois é. Tá chocado. A pressão não é o que vai definir o choque. Esse paciente ele já apresenta sinais iniciais de choque. Veja que o tempo de enchimento capilar está aumentado, ele já tem taquicardia reflexa, ele já tem rebaixamento do sensório, que é um marcador de hipoperfusão no juízo, né? Que é um dos últimos lugares que o corpo vai tentar diminuir a perfusão. Então, sim, esse paciente está na fase inicial do choque, apesar de não estar hipotenso ainda. Óbvio que quando o paciente ele está hipotenso, o diagnóstico fica mais claro. Ele está claro e ele está certeiro. Tá? Mas a gente precisa aprender a reconhecer quando ele não está hipotenso. E assim, em muitos lugares a definição de choque ela vai ser pela pressão. Mas assim, o fato do paciente não estar hipotenso não afasta a possibilidade de choque, mas ele confirma choque quando tiver abaixo de 90/60 ou uma PM abaixo de 65. Exatamente. Tá, chegou esse paciente, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso de acesso. Seja porque eu vou fazer volume, né? A gente vai falar principalmente aí do choque refratário, né? Vai entrar nessas definições. Mas seja porque eu vou fazer volume, seja porque eu vou fazer sangue, seja porque eu vou fazer droga vasativa, eu vou precisar de acessos calibrosos e geralmente a gente precisa de pelo menos 2. Isso. Com esses acessos, a gente vai falar agora da expansão volêmica. Pergunta, todo paciente que chega em choque vai fazer expansão volêmica? Óbvio que não. Falou todo, falou nunca, falou sempre. Já tá errado, né? A gente falou lá, por exemplo, no choque cardiogênico, o paciente ele pode estar congesto. Então, não adianta você fazer volume no paciente que está congesto. Isso. Né? Vai fazer muito sentido no paciente que tem um choque hipovolêmico, por exemplo. Isso. No choque obstrutivo, faz sentido eu fazer volume? Faz. Depois que você resolver a causa da obstrução. Isso. É um pneumotórax hipertensivo. Tem que drenar ou fazer uma toracocentese ali de alívio.
é um pericárdico, né? Um derrame Uhum. pericárdico com tamponamento. Você tem que drenar esse pericárdio. Isso. Não adianta você dar volume. Isso, não, né, sempre que tem todos está errado, mas no entanto, quais as recomendações atuais? Que a não ser que o paciente esteja congesto, você Você deve faça fazer isso, volume. né, até porque assim, você não vai naqueles 15 primeiros minutos já conseguir identificar qual tipo de choque é, então você faz. Só que aí vem essa questão, a recomendação é que você vá fazendo de 250 em 250 ml e Reavaliando. reavaliando, né, é um paciente que você tem que estar colado, não é aquele paciente lá que você bota para correr um soro e Você depois bota, com isso, 10 minutos reavalia, a isso, pressão melhorou, tá com gesto, não tá, isso, precisa de mais isso. volume. E enquanto tá correndo o primeiro soro, você já vai fazendo essa avaliação, né. Será que é Pedindo os um exames, isso, né. chamando a família para coletar melhor a história e entender um pouquinho Isso, melhor. né. E aí se você quando você conseguir identificar, não, é um choque obstrutivo. Tá, aí você tira o pé, né, Isso. da hidratação. E como é que a gente vai hidratar? A primeira coisa que a gente precisa é definir que tipo de Qual soro solução? isso, qual solução a gente vai usar, né, porque houve um tempo em que se achava que os colóides seriam a solução Dos dos problemas, né? choques. Né, hoje em dia o guideline, europeu, ele contraindica o uso de colóides em choque. O ATLS, mesma coisa, né? Isso, Ele vai indicar que a gente faça uma solução de cristalóide. isso. E dentro dos cristalóides, tem alguém melhor? Então, tem uma disputa, né. A tendência é que se considere o Ringer lactato, melhor, porque o soro fisiológico ele não é Não é fisiológico, fisiológico, apesar né. do nome. Apesar do nome, ele não é fisiológico. Então a tendência, se possível, se você tiver disponível no seu serviço, faça com Ringer lactato. "Ah, não tenho Ringer aqui, só tenho soro fisiológico", faça. Isso. Os Você estudos não talvez mostram isso, diferença. O exatamente. problema é só que a solução fisiológica, ela vai ter mais sódio, vai ter mais cloro, Isso, e ele cloro. pode aumentar a chance de fazer uma acidose hiperclorêmica lá na frente, Isso, né? exato, né. Então, assim, tira do choque, depois você resolve a acidose se vier a ter, Mas se só né. tiver solução fisiológica, pode fazer sem medo. Isso, exatamente. Mas doutora Andréia, já me falaram que não pode fazer ring lactato, porque o lactato já vai estar alto no choque, e eu tô dando mais lactato, eu vou piorar o choque. Não, É isso, é não, patologista? não vai acontecer isso, né, isso assim, tem coisas que até fazem sentido quando a gente escuta. Pode ser que faça sentido ao ouvir, né, mas a gente sabe que não acontece. E aí o Então, problema aí, esse lactato que a gente tá ele dosando, é porque eu não tô tendo perfusão, isso, mas o exatamente. fígado ele vai Isso. conseguir Se metabolizar esse se eu lactato. se eu, restabelecer a perfusão, o fígado vai conseguir fazer o trabalho dele sem problemas, Exatamente. né. E aí a Não gente entra em não dê que você inclusive vai ter o famoso fígado de choque. E aí a gente entra em outra questão, né, que é essa questão de guiar a ressuscitação volêmica pelo lactato. Ou, na Sim. nossa época, hoje a gente não fala mais isso, lavar lactato. Então o paciente chegava Uhum. com lactato de 2 e a minha meta era baixar esse lactato a todo Isso, custo. né, haja Haja volume, 3 volume. litros de soro, desde que o lactato ele baixe. Isso. E aí, assim, quando você pensa no ringue, teoricamente esse lactato ele deveria aumentar. Só que a Hum, gente sabe que esse lactato, nosso objetivo não é lavar o lactato. O isso. lactato vai melhorar depois, de forma tardia. Nosso objetivo é restabelecer o volume circulante Circulante. efetivo desse paciente. Isso. Seja com volume ou seja com droga vasoativa, Isso, exato, né. que é nosso próximo tópico. Isso. Aí, quando é que vai entrar e que tipo de droga vai entrar, né? Aí isso vai dar pano pra manga. Tem muita droga vasoativa, a gente não vai falar de todas, Sim, mas vamos falar das principais. sim. Vamos falar da queridinha de todos, para começar. A Noradrenalina. noradrenalina, né, claro. Até porque, assim, na maioria dos choques, ela vai ser a primeira Primeira opção, opção. né. No choque séptico, ela é a primeira Tá na opção. dúvida, Isso, noradrenalina. exatamente. Choque séptico, vai bem. Obstrutivo, vai Vai bem. bem. Distributivo, vai bem. Isso. Mesmo no cardiogênico, existe essa discussão, né, você começar a dobutamina, mas como o paciente vai estar hipotenso, você fazer a nora para dar aquela famosa cabeça de pressão, Isso não né. faz muito sentido. Hum, Porque se a gente parar para pensar no porquê acontece o choque cardiogênico, a dobutamina ela é um vasodilatador.
Geralmente, na IC ou no choque cardiogênico de forma geral, eu não consigo colocar não consigo transpassar ali a pós-carga e eu preciso reduzir a pós-carga e aumentar o inotropismo, que é o que a dobutamina faz. Uhum. Então, quando você vasodilata, na verdade, a tendência é que essa pressão suba porque o coração ele começa a trabalhar de forma mais Isso, fácil. exatamente. O que que acontece na prática? É porque é muito difícil você ter um choque cardiogênico puro. Isso. Geralmente você vai ter um choque cardiogênico com distributivo e aí a noradrenalina ele vai dar pressão para que esse coração comece a bater Isso. efetivamente. É como se fosse uma pequena ponte, né? É aquele empurrãozinho ali para a dobuta isso. começar a fazer seu efeito. Exato, né? Porque também não adianta o coração bater e ele tá seco. Isso, né? Mas sim, realmente existe essa discussão com ou sem. Para fechar essas duas drogas, a noradrenalina ou norepinefrina, ela vai ser a droga vasoativa de escolha no tratamento do choque, porque ela vai ser vasoconstrictora e ela não vai ser um inotrópico muito potente. Já a dobutamina, ela é a droga vasoatípica, o inotrópico de escolha no choque cardiogênico, porque ele vai aumentar a força de contratilidade cardíaca. Tá, mas faltou a gente falar da epinefrina, da A adrenalina. queridinha, né? Né? Por muito tempo era a mais usada, até porque era o que se tinha, É o que tinha. né? Só tem tu, vai tu. Mas e aí? Quando é que ela tá indicada hoje em dia? Ela é muito mais potente, né? Se a gente pensar na norepinefrina, ela vai pegar ali principalmente os alfa-1 adrenérgicos e ele tem um efeito ali beta-1. Mas a epinefrina, ela não se ativa. Ela vai sair estimulando alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2. Então, ela vai ter um efeito vasoconstrictor muito mais potente que a noradrenalina, mas ela também ela aumenta a frequência cardíaca. E aí entra um problema, porque a epinefrina, ela aumenta a chance de a gente fazer arritmias cardíacas. Uhum. Então, a gente deve reservar a epinefrina para o paciente que ele tem uma falha, então já está fazendo altas doses de noradrenalina e não funciona. Para o paciente que tem um componente cardiogênico e um componente distributivo, também pode ser uma boa opção. Uhum. Ou naqueles pacientes que têm baixa chance de a gente fazer eventos arrítmicos. Então, no paciente com choque cardiogênico, inicialmente não é a melhor das opções. Isso. Alguns guidelines colocam como segunda opção, se o paciente não está respondendo a nora mais dobuta, né, fazer essa tentativa. Essa ponte para a epinefrina. Isso, com a epinefrina, mas lembrando que ela sozinha, né? Isso. Ela não vai junto com ninguém. E outra bastante comum de se utilizar na prática é a vasopressina. Ela não é lá tão disponível na maioria dos serviços. Uhum. E aí, a vasopressina, na verdade, ela vai ajudar ali no mecanismo do ADH. E ela vai aumentar a retenção de sódio e aumentar a retenção de líquido. E isso vai ajudar a aumentar a pressão. A gente vai reservar ela, né, para os pacientes que geralmente não respondem bem à noradrenalina e que eu não posso fazer a epinefrina por conta dessas contraindicações que a gente já falou. Então, ele acaba sendo meio que um adjuvante ali da norepinefrina. E aí, sim, nesse caso, você faz os Pode dois, fazer né? combinado. Você faz a nora mais a vasopressina. Tem outras medicações, como a dopamina, milrinone, que eles são medicações mais indisponíveis e que vão ser utilizadas em situações mais específicas que a gente não vai entrar aqui. A dopamina tá até saindo de moda, né? Não é um bom vasopressor, Isso. aumenta muito a chance de fazer arritmia. Então... E os outros, levosimedan, milrinone. Aí deixa pro pessoal da UTI. É o pessoal da UTI, o pessoal da cardio, geralmente não são medicações que a gente vai começar ali na emergência. Isso. Bom, a gente falou assim daquele manejo geral, né? Mas vamos falar um pouquinho do manejo não vou dizer de cada tipo, dos mais comuns, dos tipos mais comuns, né? Esse aqui foi o geralzão, mas, por exemplo, se a gente queridinho, choque séptico, que todo mundo quer saber. Choque séptico, como é que a gente vai manejar? Não vai ser muito diferente do que a gente já falou, né? O primeiro pilar é antibiótico. Antes tinha até aquela recomendação, começar antibiótico na primeira hora. Hoje em dia nem é assim mais, comece assim que possível, né? E qual antibiótico começar? Porque não adianta só dizer comece, né? Comece, mas começar o quê? A recomendação é para antibiótico de largo espectro. Isso. E aí, veja, largo espectro não quer dizer fazer vancomicina e meropenem para todo mundo. Isso. Largo espectro para cobrir efetivamente o foco que você está pensando. Eu estou pensando numa infecção de partes moles num paciente que nunca teve infecção prévia, uma ceftriaxona, por exemplo, cobriria super bem. Isso.
Tazocin, dependendo de onde Se for, tiver fator de né? risco, internação Isso, prévia. né? A Mas gente não vai adentrar muito porque não é o isso, foco, mas se vocês quiserem, comentem aqui nesse episódio que a gente faz um episódio só sobre sepse. Fica perfeito. aí o desafio. Se vocês comentarem e pedirem aqui, a gente vai fazer um episódio só sobre sepse. Show de bola. E aí vem o segundo pilar, esse segundo a gente já falou, que é hidratação, né? Expansão volêmica. Expansão volêmica. Aí você tem que fazer realmente muito volume. Qual é a indicação? 30 mililitros por quilo nas primeiras 3 horas. Só que, lembrando que eu já falei, né? Tá, você chega ali, um paciente de 60 quilos, mais ou menos vai Teria dar que 2 fazer, litros. quase 2 litros. Não é que você vai prescrever 2 litros em Botou 3 sorão lá horas, de 2 né? litros e botou pronto. pra descer. Não, você sabe que a sua meta para ele são esses 3 litros. Mas a cada 250, no máximo 500 ml, você vai lá e reavalia. Geralmente, como é que a gente vai fazer? Vai botar 250, correr em 10, 20, 30 minutos no máximo. E aí, se você for ver 250 a 500 ml a cada 30 minutos, ao final de 3 horas você vai ter feito mais ou Isso. menos 2 litros. Isso. Então, faz 500 ou 250 e vai reavaliando. O paciente já está com gesto, o paciente começou a crepitar, o paciente começou a fazer edema, a pressão já subiu, parou, eu não preciso continuar. Isso. Agora, se eu fizer os 30 miligramas, 30 ml de soro por quilo em 3 horas, e o paciente ele persiste hipotenso, Aí entra a droga vasoativa. Então, se você reavaliou o paciente, você não precisa nem esperar essas 3 horas. Se você está vendo que ele não está respondendo, você já começa com droga vasoativa. quem? Qual? Norepinefrina. A nossa querida. Isso. Mais para frente, se o paciente não responde, aí você associa a vasopressina. Aí a gente diz que o paciente ele está no que a gente chama de choque refratário. E aí, por que a gente pode também pensar em começar corticoide para esse paciente, hidrocortisona? Porque lembra lá que a Andrea falou que a insuficiência adrenal, o choque adrenal, ele é uma das causas de choque distributivo. Então, é choque distributivo do mesmo jeito. Isso. Você não vai conseguir diferenciar. E aí a gente tem a recomendação de se o paciente persiste em choque Isso. com droga vasoativa crescente, noradrenalina crescente, você já se certificou que não tem outra causa aparente, não tem um choque cardiogênico, por exemplo. Eu já tirei hipovolemia, eu posso começar a hidrocortisona na tentativa de que se esse paciente ele tiver uma deficiência ali de cortisol, eu estou dando cortisol para ele para que a adrenal dele responda e ele sai do choque. Você está cobrindo todas as possibilidades. Exatamente. Né? E aí a dose é 100 miligramas de 8 em 8 horas. Isso. Não é 500 miligramas de 8 em 8. Tem gente que faz 500 de 8 em 8? Faz, é uma pulsoterapia. Maria, Lembrar que corticoide em altas doses no choque séptico, ele também pode piorar a imunidade do paciente e piorar desfecho. Isso. Então, indicado, a gente vai fazer hidrocortisona 100 miligramas até de 8 em 8 horas. Pronto. Falamos do choque séptico, né? Que é a grande estrela dentro do choque distributivo. Agora, o choque obstrutivo. Como é que a gente vai manejar? Desobstruindo. Exatamente, né? Aí não tem segredo. Chama o cirurgião. Vai ter que fazer a periocardiocentese, vai ter que fazer... Exceto TEP maciço, né? Que a gente vai fazer trombólise. O resto é via procedimento. Exatamente. Né? Tem que enfiar a agulha no paciente. Em algum lugar. Seja no coração, seja no o pneumotórax, pulmão, né? Exatamente. Então, e tem que ser rápido. Tem. Não pode ficar perdendo Porque tempo. esse daí é o que mais rapidamente evolui. Isso. Lembrar do paciente que está em ventilação mecânica e que começa a fazer choque, você tem que pensar em choque obstrutivo. Às vezes você entubou, fez uma lesão ali de traqueia, de laringe, e o paciente começa a fazer um pneumomediastino e você tem que pensar. Outra coisa, não adianta ficar aumentando o PIP lá no ventilador nesse paciente. Por quê? Eu estou aumentando a pressão intertorácica e meu coração não vai bater. Choque distributivo, estou aumentando parâmetro no ventilador depois de ter entubado o paciente. Tem que pensar em choque obstrutivo, tem que pensar em pneumotórax hipertensivo ou em pneumomediastino. Perfeito. Bom, vamos falar agora de choque cardiogênico. O que é que a gente vai fazer? Choque cardiogênico é uma delicinha de tratar. É uma maravilha. Eu gosto demais. Aqui o medo, a questão é não ter medo de fazer dobutamina. Bem, primeira coisa que a gente precisa definir quando o paciente que vai estar lá se apresentando pra gente, principalmente na IC, como a gente discutiu lá no episódio de insuficiência cardíaca aguda, é se esse paciente ele vai estar seco ou não. Isso. Se esse paciente está seco, na verdade eu estou diante de um choque hipovolêmico, eu vou tratar. Exato. Fazer volume, faz volume, e tranquilo. esse paciente vai sair do choque. Uhum. Agora, se é um choque cardiogênico franco, quer dizer que a bomba não funciona, então tem que fazer dobutamina. Qual é a dose inicial? 5 microgramas por quilo por minuto. Veja que aqui eu tenho que fazer um cálculo bem direitinho da dose. Na noradrenalina,
Geralmente, se eu fizer a solução padrão 5 a 7 ml hora, eu vou estar dentro da dose Isso. na maioria dos pacientes, da Isso. Não sei dose se pegar um inicial. paciente muito magrinho ou muito Você obeso, vai aí precisar você precisa realmente, calcular, mas mas via assim, de para a regra, maioria é isso. isso. Aqui não, eu preciso realmente fazer o cálculo e toda vez que eu for aumentar, eu preciso refazer esse cálculo. Qual é a dose teto? Até 15 microgramas quilo minuto é a dose alvo, é onde eu devo chegar. Se o paciente chegou nessa dose e ele continua não piorando ou responde. não está melhorando do choque, repense o seu diagnóstico. Isso. Ele até pode ter um choque cardiogênico, mas ele deve ter outro componente que está descompensando, e aí você vai ter que rever tudo que você está fazendo. Pensar sempre em sepse. Em sepsis, ele pode ter o choque obstrutivo, como a gente acabou de Pode. falar. Mas aqui a gente fez tanta defesa da Nora, né? Não tem nenhum tipo de choque que a adrenalina seja a primeira escolha. Tem o choque anafilático. Perfeito. Não adianta fazer corticoide, tá, minha gente? Tem que ser adrenalina. Isso. Tanto para reverter, quanto para manter o quadro. Até a estamina diminuir o nível sérico ali, e o paciente, obviamente, também tire o fator que está causando, né? Sim. O paciente está tomando ali enalapril, teve um choque anafilático, você continua dando, não vai dar bom. Não vai. Então, essa é uma das exceções em que a epinefrina ela vai ser a droga de escolha. Perfeito. Bom, agora, para fechar tudo direitinho, a gente vai voltar de novo para o nosso caso clínico e vai fazer esse passo a passo do que a gente precisaria fazer com ele. Então, só retomando, nosso paciente ele tinha febre, dor torácica 48 horas, estava febril no exame físico, taquicárdico, taquipneico, ainda não estava hipotenso e tinha um tempo de enchimento capilar já alterado, 3 segundos. Isso. Lembrando que o normal é em torno de 2 segundos. Isso. Aí vem a primeira pergunta, né, que a gente até já discutiu. Ele estava em choque? Tá. Sim, Ele fase tá inicial, mas isso, ele está em choque. Isso, em fase inicial de choque. Ele já tem um tempo de enchimento capilar largado, ele está ali compensando, né? Não existe tanta essa expressão, mas vamos usar aqui. Ele está Ele tá num em choque homeostase compensado. ainda, né? Isso, né? Ele está pela história, né? Pegamos ali rapidamente a história, fizemos o exame físico. O que é que vocês acham? Que tipo de choque parece ser esse? Tcharará. Bem, o paciente disse pra gente que teve febre, ou o acompanhante disse que teve febre e dor torácica. Aí eu vou pensar logo em duas coisas. Choque séptico, né? Choque distributivo. Pensar, por exemplo, que talvez ele tenha um empiema que possa estar Isso. causando uma sepse. Ou ele tem uma dor torácica, a gente não sabe exatamente como é. Será que esse paciente pode estar fazendo um choque cardiogênico, pode ter infartado, feito um TEP, que também podem dar febre? Isso. Seriam os dois principais diagnósticos. Isso. Aí a gente vai para o segundo passo. Ele tem indicação de fazer reposição volêmica? Veja que no exame físico não se falou nada de congestão. A gente até levantou aqui a possibilidade de um choque obstrutivo, não só um choque séptico, mas ainda assim ele tem indicação de fazer esse volume. Isso. Até que a gente tenha os primeiros exames, até que a gente defina melhor para que lado vai o choque dele. E tem uma coisa aqui que já fala a favor de que seja um choque distributivo mesmo. Veja que ele está fazendo taquicardia. O paciente que ele está em choque cardiogênico, geralmente ele não faz aumento da frequência cardíaca compensatória, porque o cardiomiócito ele não vai ter força a bomba contrátil. não funciona. A bomba não funciona. Né? Então, é muito possível que a gente esteja diante de um caso de choque séptico, até que se prove o contrário. Isso. Então, qual seria o nosso tratamento? A hidratação, Volume. que a gente já começou, Antibiótico. direcionado para uma possível pneumonia, um empiema, enfim, alguma infecção torácica, né? E droga vasoativa, vai? Ainda não. Né? Isso. Esse paciente ainda não está com a definição clássica de choque, né? Que é aquela abaixo de 65 de PAM ou de 90 por 60. Ele está com a pressão alvo, né? Que a gente precisaria manter acima disso, mas a gente não vai esperar para que esse paciente ele acabe piorando essa pressão, porque vai ser o que vai acontecer. Ele está Isso. mantendo essa pressão porque está taquicárdico. Isso. A partir do momento que o coração dele fadigar, ele vai entrar em choque franco. Isso. Então, a gente faz a hidratação, vai reavaliando, começa o antibiótico assim que possível, né? Maneja em UTI, né? Assim que possível. Isso, né? A gente sabe que às vezes, principalmente nas emergências SUS, fica lá na sala vermelha, não tem UTI para ir. Ou na enfermaria. Né? Mas, assim, saber que ele tem indicação de UTI e de uma monitorização invasiva. E aí, de exames, culturas, né? Hemocultura para esse paciente. Raio-x de tórax para ajudar a gente a dar o diagnóstico e afastar a possibilidade de um choque obstrutivo. Sim. Por exemplo, dele ter um derrame pleural importante que esteja fazendo a compressão ali do mediastino. Valeria aqui a pena pedir a troponina e pedir
o ECG para fazer diagnóstico diferencial das causas cardiogênicas e pedir aquele pacote para sepse. Isso. Então, coletar gasometria, Isso. hemograma, função renal, função hepática, tudo isso aí vai entrar idealmente nessas primeiras 3 horas. Isso. Ok. Vamos para o nosso desafio? Bora lá. Então, para quem não conhece ainda o nosso desafio, todo episódio a gente vai liberar um post lá no Instagram e que a gente vai deixar essa pergunta que a André vai falar. O primeiro que comentar e acertar a resposta do desafio vai ganhar um cupom de 3 meses para ter acesso gratuito ao MedClub e todo o conteúdo que está lá disponível. Muito bom. Então, fica de olho, corre, que é o primeiro. Então, conta pra gente, André, qual é o desafio dessa semana? A pergunta é, o desafio é, qual o tipo de choque que acontece na dengue? Opa, a gente já falou no episódio de dengue nessa temporada. Vou deixar aqui no card o episódio de dengue, checa lá também. Bom, agora vamos para nossas mensagens para casa? Mensagem número 1. O choque, ele é um desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio e que pode ser dividido em vários tipos. Mensagem número 2. O choque ele pode ser do tipo obstrutivo, cardiogênico, hipovolêmico ou distributivo. Mensagem número 3. O choque distributivo é o único que vai ter um aumento do débito cardíaco às custas de uma redução da resistência vascular periférica. E mensagem número 4. A noradrenalina é a droga vasoativa de escolha na maioria dos choques. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui conosco até o final. E se vocês perceberam, Gabriela não estava aqui hoje. Então, quem quer saber o que aconteceu com ela, comenta aqui nos comentários. # Cadê Gabi? A gente conta. Um cheiro, beijo e pessoal. Até a semana. próxima.